O Instituto foi, um dia, a voz da primeira infância. As pessoas vinham ao Instituto Gesell em busca de informações especializadas. Tínhamos uma coluna distribuída a diversos jornais do país. Participamos do programa The Phil Donahue Show. Estávamos por todos os lados e as pessoas conheciam o Instituto Gesell. Gesell ainda se aplica hoje em dia. Onde houver crianças, você precisa estudar Gesell. Desde 1950, o Instituto Gesell de Desenvolvimento Humano está associado à compreensão de como as crianças crescem e aprendem. Arnold Gesell, que dá nome ao Instituto, iniciou seus estudos e pesquisas inovadoras sobre o desenvolvimento na primeira infância logo após a virada do século XX. Gesell foi o primeiro a receber o título de psicólogo escolar no país e também membro fundador da Associação Nacional de Assistência e Educação, hoje conhecida como Associação Nacional para a Educação de Crianças, ou NAEYC. Em 1911, Arnold Gesell fundou uma clínica em New Haven, no estado de Connecticut, que hoje é conhecida como Centro de Estudo Infantil de Yale. Sua pesquisa pioneira envolvia tecnologias cinematográficas revolucionárias para documentar os estágios de desenvolvimento de crianças com relação ao seu crescimento verbal, motor, social, emocional e cognitivo. Seu trabalho era tão impecável e tão diversificado em interesses que muitas diferentes profissões se encontraram nele e o compreendem. Seu nome pode não ser tão conhecido nos Estados Unidos quanto em outros países, mas seu trabalho é. As pessoas não se dão conta de que estão usando a teoria de Gesell em seu trabalho. E ele ficaria muito feliz com isso. Esse era seu objetivo. Não que seu nome fosse famoso, mas que seu trabalho fosse apreciado. Arnold Gesell desenvolveu então um grupo de normas que ilustravam padrões sequenciais e previsíveis de crescimento e desenvolvimento que se tornaram as bases da Gesell Developmental Observation, uma ferramenta de avaliação observacional usada para medir e documentar o desenvolvimento. Sua pesquisa e observação provaram que crianças que não obtinham sucesso no ensino fundamental não estavam fundamentalmente prontas para iniciar os estudos. Seus dados provam que a idade cronológica não é necessariamente acompanhada pela idade de desenvolvimento. Uma das coisas mais dramáticas no mundo de hoje são as formas de cópia. Uma criança pode olhar um círculo e copiá-lo quando tem 3 anos de idade. Quando tem 4 anos, elas conseguem desenhar um quadrado, mas só aos 5 anos conseguem desenhar triângulos. E quando você vê crianças tentando desenhar triângulos e seu desenvolvimento é de 4 anos, elas conseguem fazer uma linha, talvez a outra, mas a última não. E isso é algo consistente. Isso para mim é incrível, que seja algo realmente consistente. Tem alguns que vão dizer, ufa, quando a atividade terminar, mas os de 5 anos vão dizer, e agora? Porque estão prontos para aprender e ansiosos para seguir em frente. Mas para alguns você tem que trabalhar, às vezes, por baixo do pano para fazer com que as respostas surjam, porque eles ainda veem tudo como brincadeira. Eu já usei partes da avaliação de Gesell por baixo do pano, quase entrando no jogo. Mas se você não conseguir a maioria das respostas, você talvez tenha que voltar ano que vem e tentar de novo. Não é para tanto, mas é bastante estressante. E mesmo com essa avaliação, que tem partes divertidas de coisas que você pode fazer e partes de ação que as crianças adoram, elas querem pular ainda mais longe da próxima vez. Tudo bem, já é o suficiente, o fim da ginástica chegou, hora de voltar. Mas você tem que deixá-las explorar e se divertir um pouco também. E se elas não conseguirem fazer nada daquilo, pode ser que não estejam prontas. 2 ex-alunos de Arnold, Dra. Frances Hugh e Dra. Louise Bates Ames, decidiram dar continuidade às filosofias e práticas de Gesell após sua aposentadoria na Universidade de Yale em 1950. Elas queriam abrir um instituto de pesquisa em conjunto com uma escola infantil que continuaria a explorar o desenvolvimento infantil até a adolescência.
Com uma grande assistência monetária da Dra. Yield, elas criaram o Instituto Gesell para Desenvolvimento Infantil, onde o Dr. Gesell trabalhou como consultor de pesquisa até sua morte em 1961. Outra coisa interessante sobre minha mãe é que ela me disse com orgulho que, quando tinha uns 5 anos, havia dito à mãe dela: "Eu sei o que eu vou ser quando crescer." Não sei direito como se chama, mas é algo como discípula. No instituto, cada criança passava por um exame de desenvolvimento em que pais e professores tinham que observar para aprender quais as necessidades específicas da sua criança. Quando perguntaram a Bonnie Welch, da turma de 1969 da escola infantil, sobre suas recordações do instituto, ela disse: "Descíamos ao andar de baixo e eles não faziam perguntas e brincavam conosco. Eu via a tela atrás da qual meus pais sentavam e nos observavam. Havia um equilíbrio entre atividades de grupo e individuais para testemunhar e examinar. Brincávamos com blocos de montar, jogos com água, quebra-cabeça, pintura e escultura com argila." Janet Lerner, que foi diretora da escola infantil, concordava com o princípio rudimentar de Gesell, que afirma que as crianças estão mais aptas a prosperar quando pais e professores se comunicam bem. Planejamos as atividades de cada dia para utilizar uma grande variedade de materiais e espaços para incentivar a curiosidade, engenhosidade, crescimento e prazer. Encorajamos as crianças a participarem dessas atividades que as satisfazem e as ajudam a desenvolver novos interesses. Mas não há duas crianças que cresçam exatamente da mesma forma, então reconhecemos e incentivamos essas diferenças individuais. Anne Brownstein, também da turma de 1969, tem ótimas memórias da escola infantil Gesell. Gesell foi a minha iniciação na vida em um espaço encantado. Ao abrir a pesada porta de madeira da entrada, você era imediatamente acolhida por um cheiro familiar aconchegante, parecido ao da poeira logo após uma chuva. A casa era toda de madeira, as paredes, piso, armários e alguns dos móveis. A madeira havia sido pintada várias vezes, uma evidência das diferentes vidas que a casa havia vivenciado. Em suma, Gesell foi onde vivi pela primeira vez a magia e os mistérios de se habitar em um espaço antigo, um amor que permaneceu comigo a vida toda. Era um local realmente mágico. Ficava em uma construção antiga, ocupando todos os seus 3 andares. No térreo havia um programa para crianças de 2 anos e seus pais. Era como um grupo de pais e filhos. No primeiro andar dessa mansão ficavam as crianças de 3 anos. Tínhamos cerca de 21 crianças. Tinha uma cozinha onde fazíamos todas as atividades mais sujas, como artes e areia, e tinha também o que chamávamos de sala pequena, onde ficavam os objetos pequenos de manipulação, e a sala grande, onde ficavam os blocos e brincadeiras de faz de conta, esse tipo de coisas. Durante os anos 50, 60 e 70, o Instituto prosperava por suas pesquisas sobre desenvolvimento da visão e da fala. Muitos serviços e práticas clínicas foram desenvolvidos para ajudar as crianças de todas as idades, até adolescentes. Como o Instituto estava trabalhando agora com várias faixas etárias, seu nome foi alterado em 1982 para Instituto Gesell de Desenvolvimento Humano. No início da década de 80, apesar de seus sucessos, a escola infantil não conseguiu se sustentar e foi fechada no final de seu 29º ano, em junho de 1980. A Dra. Yield morreu no ano seguinte, aos 81 anos de idade. Um de seus principais legados foi a formação da National Lecture Staff. Essa é uma rede formada pelo trabalho da Dra. Yield com educadores treinados em Gesell em todo o país. Homens e mulheres que abraçam a abordagem de Gesell para o desenvolvimento infantil preparam e conduzem workshops para professores, pais e administradores escolares para apresentar a eles a avaliação de desenvolvimento de Gesell e mostrar como usá-la e administrá-la adequadamente. Para ajudá-la no desenvolvimento das orientações curriculares, a Dra. Yield contratou Jackie Haynes em 1969, que se tornaria mais tarde diretora do Instituto. Também capacitou o Dr. Norman Heimgartner para se tornar um membro da National Lecture Staff. Norman já conduziu inúmeros workshops e ensinou a filosofia de Gesell em universidades no oeste dos Estados Unidos, Tailândia e China. A nomeação de Elise Waterhouse como diretora do Instituto em 2002 abriu caminho para uma grande reformulação da organização. Seu corpo diretivo e funcionários
Políticas e procedimentos foram reexaminados, reescritos e esclarecidos. Em novembro de 2007, o corpo diretivo do Instituto contratou a doutora Marcy Gudemi, uma especialista em desenvolvimento infantil conhecida nacionalmente, cujo conhecimento e experiência considerável em publicação e avaliação educacional lhe renderam um MBA e também um PhD em desenvolvimento infantil. Ela remediou imediatamente as dificuldades enfrentadas pelo Instituto nos anos 80 e 90, restabelecendo a credibilidade do nome Gesell ao iniciar um necessário estudo de revisão do Gesell Developmental Observation original. Ela criou parcerias com outras agências infantis de New Haven, como o Conselho da Primeira Infância de New Haven, e entrou em contato com as escolas públicas de New Haven para apresentar a elas o programa de conexão pai-professor. Doutora Gudemi criou novas estratégias de marketing e de marca para levar as filosofias e práticas do Dr. Gesell e pesquisa sobre o desenvolvimento na primeira infância para as próximas décadas do novo milênio. O Instituto já foi mais como uma clínica, agora somos definitivamente mais um centro de apoio à criança. Hoje, o Instituto Gesell se concentra em educar e apoiar professores e pais para garantir o futuro sucesso de todas as crianças, nos Estados Unidos e no exterior. A missão do Instituto é educar, orientar e dar apoio a pais, professores e administradores escolares na compreensão do crescimento e desenvolvimento infantil, de forma que todas as crianças possam ser educadas, incentivadas e capacitadas conforme crescem com amor. É nossa visão que todas as crianças possam desfrutar da infância e ter tempo e oportunidade para crescer e aprender no seu próprio ritmo e da sua própria maneira. No outono de 2010, o Instituto Gesell de Desenvolvimento Humano comemorou seu 60º aniversário. No dia 14 de outubro de 2010, o prefeito de New Haven proclamou formal e publicamente aquele como o Dia da Descoberta e Liderança do Instituto Gesell. Naquela mesma noite, o Instituto integrou um prêmio honorário a Dr. Edward Ziegler, e a autora do best-seller do New York Times, Ashley Merriman, falou sobre Nurture Shock, The New Thinking About Children. Na manhã seguinte, no dia 15 de outubro de 2010, o Instituto Gesell promoveu uma conferência nacional sobre liderança da primeira infância. O objetivo da conferência LEAD, que significa Learn, Educate, Advocate, Do, era conscientizar o público a respeito da crise que está ocorrendo em salas de aula de todo o país. O Instituto Gesell sabe como as crianças aprendem desde o nascimento até os 8 anos de idade. No entanto, criadores de políticas públicas e administradores não estão tendo acesso às pesquisas. Essa conferência deu aos líderes ideias de como aumentar as notas das provas da forma certa. Entre os palestrantes estavam Dr. T. Barry Basilton, Dr. Joshua Sparrow, o fundador do Head Start, Dr. Edward Ziegler, a diretora executiva do Alliance for Childhood, Dra. Joan Almond, a Dra. Shannon Lynn Kagan, da Universidade de Columbia, e a deputada dos Estados Unidos, Rosa DeLauro. Além da doutora Jacqueline Jones, conselheira sênior sobre aprendizagem infantil do secretário do Departamento de Educação em Washington, D.C. Atualmente, o Instituto está se rededicando ao trabalho pioneiro de seu homônimo, Dr. Arnold Gesell, que afirmou certa vez que a medida de uma sociedade é a sua reverência pelas crianças. The good sensation.